Fala galera de casa, estamos de volta aqui com o Podcart, o podcast oficial do kartismo brasileiro. Um oferecimento Banco BRB, MG Tires, Mega Kart e Eico Brasil. Hoje meu convidado aqui é um cara que até é difícil falar aqui com ele, não dele, mas com ele, porque ele é mais profissional da área do que ninguém, né? Ele começou no kart, ele vai contar a história dele aqui, o porquê, mas de lá pra cá é só sucesso. Ele escreve esse negócio bonito aqui, ó, que nós vamos falar sobre isso hoje aqui, tá bom? Ele tem 60 anos de idade, natural de Porto Alegre? De Porto Alegre. Erno Dremer, o Dremer. Dremer. Eu mesmo, é isso aí. Prazer estar aqui. Tem o quê, uns 40 anos já de kart? Em 2025, faço 40 anos de automobilismo. Comecei em 1985 do alambrado para dentro dos boxes, da arquibancada para dentro dos boxes. Você tinha que idade, fazia o quê até ver o kart a primeira vez, ou o automobilismo, vamos falar? Cara, eu era moleque, era menino, sempre gostei de automobilismo. Mas o quê, 11, 15 anos, adolescente? 9, 10 anos. Criança mesmo. Eu lembro de... Não esquece que eu sou velho, né, cara? Tô com 60 anos, então eu lembro do primeiro título do Emerson em 72. Eu não lembro mais assim exatamente. Mas então você tinha uma referência em casa, alguém que já assistia e falava pra você, não, assiste. Nunca tive ninguém em casa que meu pai, que gostasse de automobilismo, coisa parecida. Foi uma coisa assim, sei lá, apareceu, eu gostei, eu não me lembro assim, que nível a gente tinha de informações, não eram muitas, né, como hoje. Mas era na TV? Era de TV, nem que fosse no Jornal Nacional, apareceu Emerson campeão, ou as corridas eram transmitidas ao vivo, eu sei que aqueles 9, eu nasci em 63, 9 anos lá, 10 anos, eu já gostava muito de automobilismo, ia muito ao autódromo e coisas assim. E aí em 85, meu pai trabalhava com um piloto de automobilismo, o Vitor Steyer, que era piloto de fábrica da Ford, naqueles brasileiros de marcas, que aquelas 12 horas, 6 horas, corria essas feras todas, Zingo, Toninho da Mata. Pô, e ali eram as fábricas mesmo, né? Diferente mesmo que colocavam... Os caras corriam de Chevette, Escort, Gol, Voyage, e ele era um amigo, na verdade era amigo da família até, e o meu pai disse para ele que eu gostava muito de automobilismo, e eles estavam começando um campeonato de marcas lá no Rio Grande do Sul, em Tarumã, Guaporé, e eles, vai junto, vamos lá, eu me propus a varrer o box, a fazer o que fosse para estar dentro. E ele disse, cara... Seu pai trabalhava como mecânico dele? Não, meu pai trabalhava na parte do setor financeiro. E esse piloto também. Nada a ver, assim, com... Era só uma coincidência? Sim, foi só uma coincidência. E aí ele disse, eu varro o box e tudo. Não, faz assim, anota, o carro ia estrear, um campeonato novo. Anota quantas voltas eu dei. Eu peguei 2 relógios, porque eu não tinha cronômetro. Eu abria o cronômetro e fechava o outro para pegar todas as voltas. Virei cronometrista da equipe e aí fui indo lá em 87, 88 eu passei a fazer parte da Cronomap, que é uma equipe, talvez a primeira cronometragem realmente profissional do Brasil. E assim fui indo. Aí passei a integrar a Federação Gaúcha de Automobilismo, fui ser diretor adjunto, comissário esportivo, diretor de prova, e o negócio foi entranhando, né? Então, em 85 eu comecei, que nem eu disse, sair da arquibancada para dentro dos boxes e de lá para cá... Uma curiosidade, você já escrevia? Por isso que você falou, eu tenho... Você já tinha um feelingzinho para escrever? Sim, acabou a profissão... coisa boba, assim, tipo, desde uma poesia para uma gata até... Não, isso acabou aparecendo quando eu escolhi como profissão, realmente, ir para esse lado do jornalismo, né? Não tinha uma coisa assim que... Não me lembro, pelo menos, de ter uma coisa assim que Não, eu tenho que escrever. Isso... Não, e nem tinha uma vontade assim, não era um negócio... Por exemplo, tem criança que desenha, tem criança que... Quando o jornalismo apareceu, a coisa veio fluindo e aí, né, deu no que deu aí. A gente já está com o site, com o Portal Kart Motor há 21 anos. O anuário, como tu já mostrou aí, há 6. E... dentro dessa área aí há 21 anos, então, divulgando o kartismo brasileiro, né? Sim, e o kartismo é muito forte lá no sul, né, meu? Ele foi muito forte. Ele foi muito forte. A gente teve grandes nomes. Cita uns aí. Cara, a gente teve Lúcio Vinck, Marcelo Ventre,
que está aí hoje, que é o diretor da MG, né? O Marcelo Ventre foi campeão ainda em 2003 na Copa Brasil lá em Tarumã, algo assim por esses anos aí, ou mais tarde um pouco, não lembro agora. Eu tenho essas coisas guardadas ali. A gente teve, que nem eu falei, Lúcio Vinck, Eduardo Merineto, cara, teve uma infinidade de pilotos, o Sérgio, esse cara correu de Fórmula Ford depois, Sérgio Bucriser, tinha uma safra de muitos anos atrás que era muito boa, vinha para os brasileiros e disputava palmo a palmo. Hoje o Kartismo do Rio Grande do Sul está muito fraco, não revela mais ninguém, os caras não saem mais de lá, não tem grandes eventos, a não ser quando vai um brasileiro como agora vai em outubro. Você acha que esse ano, pelo motivo do brasileiro estar lá, vai dar uma boa aquecida, vai dar uma melhorada, né? Claro, como dá, assim, sempre, qualquer lugar que vai uma Copa Brasil, um brasileiro, a gente tem sempre eventos os Opens, né, que fazem com que os grids dupliquem, tripliquem, e depois aí cabe aos caras manterem isso, né, os organizadores. Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil, Manter mais porque difícil, o pessoal vai... Que, na verdade, quando tem um Open, não são 80, 100, 200 pilotos que vão para esse Open e são do local. É o Brasil inteiro que vai. Muito pelo contrário, né? É 30 do local e exatamente. 200 de fora. E às vezes acontece também um efeito contrário, que é o cara que corre lá no Velopark. Tem vários bambambam lá no Velopark, ou aqui no Beto Carreiro, ou em Aracaju. Esses caras andam muito bem localmente. Quando vai um brasileiro, um Open lá, uma coisa parecida, muitos deles nem vão participar porque eles acabam temendo não andar. Dá uma amarelada na que hora. Vão chegar lá, né? Porque o nosso kartismo tem um nível tão elevado, nossos grandes pilotos chegam aí em 30 minutos de treino já estão virando. Sim. Né? Então, tem esse negócio também. Às vezes tem o efeito contrário. Então, falando do kartismo do Rio Grande do Sul de novo, aí voltando, a gente está lá hoje, eu estou afastado lá já há bastante tempo. Né? A gente tem lá um problema de fazer o kartismo crescer de novo. Isso vai dependendo das administrações, né? Da federação e clubes trabalharem do jeito certo, né? Você acha que na mão do pessoal da TechSpeed agora, pelo parque, ele vai dar uma... Sim. O Rogério é um cara assim que dispensa comentários, é um cara super organizado, é um cara que conhece muito. Ele vai fazer com que o Velopark saia, não digo o kartismo do Rio Grande do Sul, mas indiretamente sim, vai fazer com que saia de uma certa estagnação, né? Porque o Velopark, além de estar na mão dele, por ele ser um cara super cuidadoso com as coisas, vai ter que ter toda uma reforma, não uma reforma, mas um ajuste de algumas coisas para receber o Campeonato Brasileiro, né? Então, por exemplo, dá um exemplo aí. Estrutural, você disse. Estrutural, eu faz tempo que também não vou no Velopark, eu estou morando 1 ano e meio em São Paulo. Porque Tarumã tá um brinco, né? Que coisa Tarumã linda, tá um né, brinco, meu? Eu de ver foto também. Porque Fui lá, lindo. Sim, tudo. Cuidado, né? É o que caiu na mão do Rogério, é um cara, como eu falei, é um cara super cuidadoso com as coisas, mas tem o Velopark, é um cartódromo maravilhoso, mas ele está, digamos, mal localizado. Muito distante. Né? Ele está muito distante. Ele acaba sendo difícil para as pessoas irem para lá em eventos normais, não em campeonatos brasileiros ou campeonatos nacionais. Então ele acabou que perdeu um pouco de qualidade. Algumas coisas vão estragando. Né? Como a gente em casa, ou coisa parecida. Sim, o tempo, né? O tempo vai estragando. Tudo, então, eu não sei exatamente o que é, mas ele está organizando, por exemplo, drenagem, que foi um problema no Brasileiro de 2015, deve ter sido arrumado já com o tempo. Então, todo o cartódromo vai receber aqui precisou de algumas ajustes, né? Teve. Então, todo o cartódromo, até porque as exigências de um campeonato gaúcho, um paranaense, um catarinense, são muito diferentes de um... Para 100 kart andar é diferente de andar Exatamente. 300, né? Exatamente. Então, o Velopark vai estar bonito, tenho certeza disso. Assim como o RBC, como está aqui, todos eles vão estar muito legais, né, para receber esses nacionais todos. E muitos preparadores bons, né, Erno? Eu sei disso porque, assim, eu era criança e desde o Luiz Moro, estou dizendo assim, o mais recente, né? Porque o Luiz era da minha ideia. Eu comecei a andar de kart em 90, mais ou menos, 91. Mas
fala um pouco assim da história dos outros, porque tem o Fornari, tem uma Sim. galera de peso Não, realmente, teve né? uma época que tinha a Kartsul, que era o Neco Fornari, que também é um cara que dispensa apresentações. Ele é de uma família de automobilistas. Vamos convidar ele pro podcast lá? Então, quem sabe? O Neco é um cara que tem muita história. Ele é de uma família famosa de automobilismo, que era o pai dele era o Breno Fornari, ganhador de várias 1000 milhas em Interlagos. Irmão de um grande piloto lá, que é o Nene Fornari, Antônio Miguel Fornari. E ele foi um grande piloto. Ele foi um cara que no Pan-Americano de 82, se não me engano, disputou as 3 baterias com o Ayrton Senna, as 3 baterias enfiado no Ayrton Senna, como Tarumã era um lugar difícil de passar. Ele foi o cara que tem, né? Isso procura no YouTube, vai achar a disputa dele com o Ayrton Senna nesse Pan-Americano. Era um cara fora de série, conhece tudo. Então, e além dele tinha o Duda Rosa também. A Kartsul era do Neco Fornari e do Duda Rosa, o Duda Rosa foi um grande piloto, andou na Inglaterra e também o Neco, no caso, foi piloto do pai dele. Não, coisas diferentes, assim, tá. né? O Neco... Ele já sempre foi na parte mecânica. Ele não... Sim, o Neco é um preparador também, sim. Foi piloto. Não, porque normalmente os grandes preparadores foram grandes pilotos. Sim, né? exatamente. É o caso dele, né? Ele foi ele na verdade, eu conheci ele primeiro como piloto e depois como preparador, né? Até foi a inversão, assim. Mas ele foi um grande piloto, isso que eu falei cara, brigar com o Ayrton Senna. Em 82... O Ayrton saindo praticamente do kart já, porque não sei se foi 82, mas foi por aí. 84 ele estreou na Fórmula 1, acho que foi um pouquinho antes até, não me lembro exatamente onde, mas foram alguns poucos anos antes. Pô, o Ayrton no auge, né? E ele ali, disputou palmo a palmo com o Ayrton, foi vice-campeão pan-americano. Então era a mesma época do Mário, era a mesma época do 82. 82. 82. Né? 82. O Matar tá dando uma força pra nós aqui nós temos uma bíblia ali, ó, falante, que tem um gogó bonito ali que ele nos ajuda. Rodrigo Matar. Então, foi nessa época e aí teve, claro, outros preparadores. Tá? Hoje tem o Mittag aqui, né? O pai dele, o César Mittag, foi um grande preparador, hoje está assim, um pouco afastado do kartismo profissional, vamos dizer assim, né? E a gente teve, como eu disse, tudo... o kartismo gaúcho teve um momento maravilhoso em todos os setores, né? Inclusive, a gente falou de pilotos e agora de preparadores, né? Que bacana, cara. E aí você acha que... E no fim ele deu continuidade na família? Sim, teve alguém do... O Neco Fornari... Não, depois os 2 sobrinhos dele, os filhos do Nene Fornari, correram de kart, mas não seguiram carreira. Sim. E nenhum na preparação? Não. Só como piloto mesmo. Um deles é surfista, tem programa numa rádio forte lá do Rio Grande do Sul, mora na praia, faz programa de surf. E o Neco continua nisso, porque ele é dono daquela categoria, hoje chama Fórmula 1.4. Aqueles carrinhos bonitinhos que corre lá, era tipo Stock Junior? Não. Não. Tem ainda aqueles carrinhos lá? Era a Fórmula. A Bruna Tomazelli correu lá, começou a correr lá. Tá. O Guilherme Samaia correu lá. Antes de Fórmula 3 ou coisa parecida. Que o Bertoncello andou, que uma galera andou. O Vitor Matzenbacher, que eram kartistas. E aqueles carrinhos bonitinhos que tem no Velopark? Aqueles são os Velote. Isso, que quem dá aula era o meu concorrente de pista lá na Sênior, o Rodrigo, né? Lá no Rio Grande do Sul. Quem dava aula? Quem primeiro deu aula foi o Jorge Fleck. E depois? Eu não lembro quem foi, porque já é uma época que eu não acompanhei muito lá. O Rodrigo Kubitschewski. Sim. Eu não sei como está a situação dos Velote lá, mas aquilo lá chamou muita atenção. Muito legal, época. Né? Eu mesmo andei lá. Eu fiz uma vez o Johnny, que era administrador lá do Velopark, me chamou para fazer vamos fazer uma matéria do Velote. Não, vamos sim, beleza, me conta aí como é. Não, tu vai andar e vai motor de moto aquilo lá? É motor de Fiat 1.4, se não me engano. Bacana. Não lembro exatamente, faz tempo isso. Cara, muito arrumado o carrinho, né? Muito arrumado. Depois, isso a gente andou, eu pelo menos fiz as minhas voltas lá, no kartódromo, no VP 1500, né? Que é a pista que que vai ter o brasileiro lá e tal, que sempre teve. Depois eles fizeram um campeonato no autódromo. Nossa. Eu não sei se hoje ainda continua, mas eles que criaram tudo lá, fizeram todo o carro.
Nossa, eu ficava louco no começo quando teve aquela Stock Junior, que os carrinhos vinham de lado, era pequenininho. Sim. Vinha de lá, o que é aquilo, cara? Era mais ou menos isso, né, os Stock Junior, eu acho. Então, por isso que eu lembrei. Isso, era aquele exatamente. mesmo formato, mesmo tamanho. Exatamente. Aquilo lá levou muito piloto de kart para acabar correndo nos autódromos lá com turismo, né? Que bacana. Porque o turismo lá no Rio Grande do Sul sempre foi forte, as categorias de turismo. Foi. Fórmula sempre foi mais Continua difícil. ainda do turismo lá, né? Porque eu vejo umas imagens ainda. Tem o Turismo.4, que acabou saindo do estado para virar não sei se é exatamente um brasileiro, mas tem um caráter de campeonato nacional. Os caras têm 60, 70 carros. É dividido em, acho que 2 categorias. E o ano passado, o ano retrasado, os campeões lá foi o Arthur Gama e o João Cardoso Neto. Os carinhas tinham 16 anos correndo contra eram kartistas. Legal. Até um ano antes eram kartistas. E essa Turismo.4 saiu aí para Goiânia, Brasília, Paraná, não me lembro exatamente, mas nasceu no Rio Grande do Sul e saiu para o resto do Brasil. E os caras comemoram o recorde todo fim de semana que tem corrida. Não, sei que você acompanha um menino lá, né, o Drogovic, né? O menino dispensa comentários, né, meu? Desde pequeno eu olhava ele na Júnior ali, Sim. acho que todo mundo, né, em si, mas assim... Que vive aí, ele era a cabeça, ele era meio um conjunto, né, da obra, assim, ele era meio que agressivo, cabeça, estrategista, porque tinha umas corridas que ele chegava meio que em cima da hora, que ele largava lá atrás e ele vinha, pá. O que ele mostrou na Fórmula 2 ano passado, né? Fala um pouquinho dele, assim. Muito cuidado com o pneu, que precisou muito isso, muito na Fórmula 2. Muita cabeça. Uma coisa que eu sempre falo com ele é aquela pole que ele fez na Arábia Saudita, que é aquela história dos 10 primeiros invertem o grid, né? E, cara, a tomada de tempo 30 minutos, não vinha tempo, aí tinha trânsito, não conseguia nada. E, cara, ele foi o último a sair, praticamente ficou sozinho na pista e, cara, ele passou já, assim, tipo, 5, 10 segundos antes da bandeirada e conseguiu abrir a volta. E, cara, pensa na pressão, porque se ele estava lá por 12º, 13º, não ia entrar nem na inversão de grid. Ia ser 13º, 10º, sei lá o quê, nas 2 corridas. E, cara, ele foi com ele foi, assim, de uma calma impressionante, sabendo que toda aquela pressão, eu falei, cravou a pole. Sabe, com toda aquela pressão em cima. Ele disse que foi um dos momentos mais tensos dele naquela temporada do ano passado que ele foi campeão. Então ele ele realmente é um menino diferente, né? Ele é diferenciado como piloto, como pessoa também. Eu acompanho ele desde 2010, quando ele começou a correr de kart. Eu faço assessoria de imprensa desde já 12, 13 anos. Ele, quando sentou a primeira vez na Fórmula 1, ficou muito entusiasmado, muito assustado? Fica, porque hoje não tem muita diferença. Estão tentando diminuir essa diferença entre você sair dessas categorias lá e chegar no Fórmula 1. Mas o que ele falou, assim? Não, ele, assim, é que nem a gente estava falando, ele é um cara muito calmo. Sim. Tu raramente vi ele brabo, eu vi ele poucas vezes brabo. Eles todos são muito calmos na família, com exceção do Cláudio, o tio dele, que é mais explosivo. Mas eles todos são muito calmos e ele herdou isso. E claro que ele ficou ansioso a primeira vez que sentou no Fórmula 1. Se não me engano foi Silverstone, quando ele foi completar os requisitos para a superlicença esse ano passado ainda. Ele ficou, lógico, ansioso, mas é aquilo, o cara com a personalidade que ele tem, imagina, ele senta e, cara, vamos lá, né? É o que eu tenho que fazer, e aí bota a cabeça no lugar, e foi depois. Nossa, depois deu pulo, nossa, que maravilha, que negócio fantástico, e como freia isso, o que mais impressiona é o freio, sabe, em metros tu para o carro, então tudo isso ele foi falando, ele ficou impressionado, mas a hora de sentar, senta e põe a cabeça no lugar. Os testes dele de pré-temporada que ele não ia fazer, não estava no esquema, só fez por causa do Stroll, né, que caiu de bicicleta lá e tal, cara, ele cumpriu tudo dentro da regra, a gente de fora, olhando na televisão, o cara não vai para a pista, ele saía, não completava uma volta, entrava, não vai virar, chegou no fim de tudo, nos 3 dias, que no último dia cada um... Eles têm muito check-down de tudo, né? Nossa! O cara sai e dá uma volta, porque anda muito no limite, eu até acho que seja isso, né? Anda muito no limite, então dá uma volta, para quem em casa tá, só para entender, Fórmula 1 é alta performance,
É a nata do nata, não existe E nada, é detalhe tudo aqui, no... detalhe Isso, ali, então dá uma volta, confere o câmbio. soma detalhe, Dá uma vai- volta, confere é. tal coisa. Aí deixa tudo no ponto pra quando acelerar não ter É, nenhuma surpresa, né? até que- Que às vezes acontece. Sim, ele mesmo, ele saiu, não completou, antes de completar a primeira volta, o carro quebrou. Travou, deu bandeira vermelha. Cara, e agora não vai sair, não Tem vai muita sair. parte eletrônica, né? Foi a parte Muito. eletrônica que derrubou ali. E, só que daí os testes, tanto esses testes de pré-temporada da Fórmula 1 quanto a Fórmula 2, aquela equipe está testando alguma coisa aqui, aquela está outra. A outra já tá fazendo simulação de corrida, tudo misturado, cada um no seu dia. Eu faço simulação de corrida agora de manhã, enquanto a outra equipe está fazendo não sei o quê. No fim de tudo, no último dia, quando ele e o Alonso andaram mais ou menos na mesma hora, com a mesma condição, ele tomou, se não me engano, 4 décimos do Alonso. Cada um seu carro, ele no carro do Stroll, mas na mesma condição de pneu. Sim. Ele andando a primeira vez com esse carro, porque, muito pouco. porque o carro que ele andou muita pouca no diferença, ano anterior, né? era o carro de 2021 em 2022. Sim. E agora ele, naquele dia em pré-temporada, era o carro de 2023, o mesmo carro que está correndo hoje. Ele foi lá e tomou 4 décimos e assim, tudo muito calmo, tudo muito seguro. E sabendo nós o que o Alonso vem fazendo na Fórmula 1, né, meu? Meu, que cara, não né? só o que vem fazendo, como fez, né? Já fez, mas assim, é incrível. A volta dele é um negócio Não, assim, com a idade que tem, com toda, é incrível. Ele é um cara que... Sabe um negócio que eu vejo muito no Alonso? E você vai até falar assim, que eu acho que você viu isso em mim e muito piloto. Tem uma idade que a gente passa, por ser muito intenso, o cara que é muito agressivo, muito intenso, ele é em tudo, ele é assim. Mas a cabeça da gente vai mudando, lógico, né? E lógico. a gente vai amadurecendo e, na verdade, assim, se nós juntássemos aquela, que é o que ele fez, que é muito difícil, né, a nível de atleta, eu digo, ele juntou aquela época dele, mas com a experiência dele agora, né? Hoje eu faria as coisas totalmente diferentes, sim, mas queria guiar como claro, naquele mesmo nível que eu guiava mais novo. E ele fez isso, tudo, né? A experiência é tudo, cara. A gente às vezes fala, né? Seria bom a gente nascer com a experiência que a gente tem quando morre, né? Pensa bem, seria fantástico, né? Mas ele, cara, ele é um dos fora de série da Fórmula 1, né? Mas a gente sabe que tudo gira em torno do equipamento também. Se tu não tiver um carro, não tem milagre, equipamento, tu não vai virar mais do que aquilo ali. Pode até andar mais que o carro, como o Ayrton, por exemplo, andou de Toleman em 84, ele andava mais que o carro. Sim. Ele tirava alguma coisa que algum outro piloto qualquer. Mas era assim, né? Eu acho, né? Eu vejo poucas imagens, né? Porque eu vi já ele, eu já estava na geração que eu já assisti ele já na McLaren, né? Quando eu era criança. Mas o que eu percebo, assim, era muitos erros, né? Era alguns acertos, mas assim, certeza, muita tentativa, né? Com certeza. Era tentativa e erro muito no limite. O que a gente vê na TV sempre, de todos, são as coisas lindas, né? Aquela ultrapassagem ali, aquela, sabe? Mas as que deu errado... As que deu errado não se mostra muito, assim como o Pelé. Fala do Pelé. Nossa, Pelé só mostra grandes lances, mas ele furou em bola. Em determinada vez deve ter furado em bola. O Fábio disse que vai fazer corte agora pra gente falar frases impactantes. Então a gente vai falar essa sua. E eu vou falar uma então na deixa dele, que meu pai sempre me dizia: alemão, o povo só vê a pinga que você toma, os tombos que você leva ninguém vê, né? Então assim, as escapadas de pista, as batidas do Ayrton, aquela batida em Mônaco, é o que precisava pra dizer, tá vendo? 50 segundos na frente. Ele não era perfeito. Se ele não era perfeito, quem era então, né? Não, cara, não tem isso, né? O atleta vive no limite, é isso que eu tô querendo dizer, né? Chega um momento, como hoje o Alonso, o Hamilton, até o Verstappen já. Sim, deu uma amadurecida, ainda né? Que tenha lá seus, não sei quantos anos, 5, 6, 7 anos de Fórmula 1, porque o tempo passa tão ligeiro que parece que foi ontem que ele estreou. Até ele já um cara bicampeão, mas é um cara novo na Fórmula 1. Já mudou a postura dele, você pode ver que ele é outro cara. Esses caras, a gente pode dizer que erram um pouco, mas erram. Muito pouco, não tem como. O cara, tu não vai passar 10, 15, 20 grandes prêmios sem fazer um... Possível. Isso a gente falando em um grande prêmio com 50, 70 voltas, depende do lugar. Mas antes, todos os treinos lá, quantas voltas eles dão? Vai ter um erro, cara. Vai ter um erro. Não tem ninguém... Para não errar, é só botar no simulador ali e botar o computador jogar sozinho. Ele não vai errar. Sim. Vai jogar o xadrez contra o computador não vai errar. Senão, até queimar uma placa, né? Até queimar uma placa. Vamos falar um pouquinho do anuário, então. Bora. Como é que surgiu a ideia?
Eu lembro que eu era criança, nós víamos muito. Nosso sonho era sair na Vroom, né? A Vroom é nossa. Na grid e tal. A Vroom. Mas principalmente a Vroom, né? Pro kart é principalmente a Vroom, né? Era enciclopédia, né? A Vroom é mundial, a melhor revista de automobilismo do mundo. Você se inspirou em alguma coisa? Cara, o anuário saiu de uma conversa, assim, minha com o Alexandre Crepaldi, pai do Gabriel. O Crepaldi, sim. A gente saiu conversando, surgiu essa ideia de fazer algo nesse sentido, e aí a inspiração veio esse aqui é o anuário kart motor, veio a inspiração do anuário automotor, que é o do Reginaldo Leme. Isso aqui é muito semelhante. E no segundo, terceiro livro, eu apresentei o anuário para ele e para o Serginho Maurício, lá no Velopark, numa Stock Car. Hoje, por exemplo, essa última edição aqui, o prefácio é do próprio Felipe Drogovic, mas uma das edições o Reginaldo Leme escreveu o prefácio apresentando o livro. E, como eu disse, ele saiu, a ideia, a inspiração, e eu falei para ele, e no prefácio dele ele fala também sobre essa inspiração nele. A inspiração saiu desse livro dele, que ele é muito semelhante, e a ideia qual é? É um por ano, é eternizar o que de mais importante aconteceu no kartismo brasileiro, ou os pilotos brasileiros que conseguiram destaque no exterior, como agora nessa capa tem o Matheus Morgato, campeão mundial de kart ano passado, um dos únicos. É tipo uma retrospectiva, do Fantástico? Tu abre isso aqui, de 2017 para cá, cada um dos livros, esse aqui é o sexto, cada um desses livros conta tudo o que aconteceu de mais importante no kartismo brasileiro, principalmente, ou todo ele brasileiro, mas de alguma forma os brasileiros envolvidos com o kartismo lá de fora. Então, as 5 primeiras edições a gente teve o louro da vitória, teve o capacete dos 20 campeões brasileiros, uma foto daqui da pista do ano passado retrasado, o troféu. E essa vez, a primeira vez que vai um piloto na capa é essa aqui, porque o Matheus Morgato foi campeão mundial de kart. Dá pra mostrar aí, Fabiana? Ó. Botar no meio aqui, ó, pra galera de casa ver. Foto do nosso campeão do mundo aqui. Que vitória desse menino, né? E essa foi uma promessa, porque eu tava lá no Mundial, né? Sim. Eu tava no Mundial e uma semana antes eu tava em Monza com o Felipe, quando ele foi campeão da Fórmula 2, e quando ele assinou com a Aston Martin. Na semana seguinte eu fui pro Mundial e o Matheus, a gente foi vendo que, cara, só não ganha, chegou uma hora que, só não ganha se acontecer alguma coisa. Quando acabou, eu disse, cara, a capa do anuário é tua. Ele nos presenteou, né? Nos presenteou. Com uma vitória maciça, né? Foi fantástico. Ele dominou tudo. Eu acho que ele teve 2 segundos lugares e um desses, eu acho que foi um segundo e um terceiro, além das vitórias. Tudo vitória, menos um segundo e um terceiro. E nesse terceiro, aí, obviamente, o segundo ele não tirou o pé, ele não tirou para ser segundo. Então ele estava em segundo e tirou o pé para ser terceiro pro companheiro de equipe dele, que eu não me lembro agora, está na Fórmula 4 já, um inglês, para ele passar, que ele já estava com a pole para a final, para ele perder um ponto a menos, né? Ajudou um pouquinho. Mas, cara, ele ganhou tudo, né? Não tinha, ele podia, acho que está correndo até hoje e não ia perder o campeonato. Não podia ter o Mundial continuado todos os dias e não ia perder, cara, porque aquele final de semana foi perfeito para ele. Perfeito. Foi muito show. E o anuário é isso, tu ter esse livro na mesa da tua empresa, tu ter na mesa da sala, é uma publicação de alto luxo em termos de qualidade de papel e de fotografia, coisa parecida, conteúdo. E aqui, daqui a 10 anos, hoje já tem o de 2017, que é o primeiro, já tem cadetinhos correndo na Graduado, por exemplo. Que legal. Daqui mais 3 anos vai ter cadetinhos correndo de Fórmula 4, ou no Brasil, ou já na Itália, ou na Alemanha, sei lá. Então tu senta e vai rever o que aconteceu. Que bacana. Uma leitura interessante. E aonde as pessoas encontram? Direto com você, no portal do Kart Motor? Eu estando na pista, eu sempre tenho comigo. Ou então acessa o site do Anuário Kart Motor. Isso, as pessoas que estão em casa acompanhando a gente no YouTube, assim, para a pessoa... acessa anuariokartmotor.com.br, lá tem como comprar esse último. Então vamos pôr aqui embaixo, aqui, ó, pedir pro Fábio pôr Anuário Kart Motor, que aí a galera de casa... Isso, anuariokartmotor.com.br, ali dá para comprar o último e todos os outros anteriores em forma de combo, com desconto e coisa parecida. E eu, estando na pista, sempre tenho comigo, só me procurar. É isso aí. Que bacana, Erno. Obrigado por contar a história aqui.
Vim aqui trazer um pouco de conhecimento pro podcast, né? Aliás, afinal de contas, eu não sou um jornalista, sou só um pouco kartista, né? Me esforço aí, à medida do possível. Mas é um trabalho maravilhoso que você está fazendo. Eu mais acreditei no que as pessoas falavam, porque, assim, o pessoal que me conhece em casa sabe que, assim, eu sou um cara brincalhão, que fica zoando os bastidores e tal, faz imitação, uma palhaçada, né? Sim. A resenha do kart que é a parte mais legal, né? Os bastidores são muito interessantes. Isso, E as pessoas ficavam, pô, mas você tem que ir lá, tem que falar e tal. Mas é muito difícil falar na câmera, né? Até que acostuma é um negócio complicado. Isso. A gente não consegue ser exatamente como... Ter a descontração, né? É difícil isso, no início, mas depois a gente vai acostumando, vai conseguindo, é natural. Sim, e aí depende da sugestão das pessoas em casa, por isso que eu peço para eles comentarem, para que não fique um negócio engessado, né? Muito técnico, mas que... É uma conversa descontraída, né? Descontraída, pra gente trazer novos assuntos, desmistificar muita fake news, né? Porque Sim. a gente tá num momento aí de que o Rádio Box está atrapalhando em vez de ajudar, né? Antigamente tinha aquela informação de bastidores, informação boa, eu digo aquela informação até de técnica, né? Tipo, o cara fulano comprou o carburador tal e nessa pista... tá andando bem. Hoje não, hoje você só encontra informação ruim, né, cara? É uns negócios que não existe, tudo, que, né? pô, fulano tá usando não sei o que lá e tá melhorando performance, coisa ilícita, né? Sim. E não é, né? Nem tem como usar, né? Não tem, não. Inventa e... inventa as coisas, não sei. Telefone sem fio, o negócio fica... vai longe com uma mentira que não... Sim. Então, assim, a ideia aqui também estamos batendo nessa tecla. Aproveitar esse canal para... exatamente esclarecer algumas coisas, né? Exatamente. Essa é a ideia, é legal isso aí, muito legal. Tá, então como em todo podcast nós fazemos um final, quando a pessoa deixa uma declaração dela, do amor dela ao esporte, né? Um recado pra galera de casa que curte. Qual o seu recado hoje? Se o Erno nascesse hoje de novo, você de novo ia lá ajudar o cara a limpar aquele box, ajudar seu pai pra viver disso de novo? Cara, não tem a menor dúvida, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa na vida. Eu não sei o que vai ser daqui a 30 anos, ou quantos anos. Sim. Se um dia eu tiver que se eu não puder estar dentro de um cartódromo, dentro de um autódromo. Isso aqui é aquela frase batida que se vê no Facebook às vezes, faz o que tu gosta e tu não trabalha um dia na vida. Sabe? Eu, claro, trabalho, né? Às vezes Mas é no automático, né? É estressante. Uma cobertura aqui, por exemplo, é muito cansativa. Mas, cara, no fim de tudo, eu levo, obviamente, tudo isso muito a sério. Se criou isso aqui, o site tem 21 anos, porque eu sempre levei a sério. Mas é também uma diversão, sabe? Eu me divirto, é a tal da história de não trabalhar. A gente trabalha, mas faz o que gosta. Então, quando faz o que gosta, tu não trabalha, cara. Tu vive o momento, tu aproveita, tu vê os caras nascendo aqui, como falar do Felipe, como a gente viu o Nelsinho Piquet, por exemplo, foi o primeiro da época, que desde que o kart de motor nasceu, foi o primeiro brasileiro a chegar na Fórmula 1, o primeiro kartista a chegar na Fórmula 1 brasileiro. Antes disso, teve outros, claro, mas o kart de motor não existia. Pô, então a gente vê agora Gabriel Bortoleto, tu vê Rafinha Câmara, tu vê os meninos lá nos Estados Unidos, o Schotten, Giafone. Cara, isso é um prazer imenso, tu vê todos eram mirradinhos, eram minizinhos, cadetinhos. Então isso é um orgulho imenso. E pra nós não tem isso, né? Parece que quando eu vi o Bortoleto na pista, ele falou, eu tenho um volante ainda, ele tem um volante que eu dei pra ele, né? Eu tenho um volante ainda que você me deu pra jogar simulador. Sim. E continua criança, né? Continua exatamente. A mesma intimidade, então, a mesma... Isso é o que... Falando a mesma língua, eu digo, né? Ver essas coisas acontecendo, depois de 10 anos os caras indo pra lá, chegando próximo de uma Fórmula 1, Gabriel... quase campeão na Fórmula 3, já dando um passo em direção à Fórmula 2. Cara, essas coisas todas, o próprio Felipe, mais uma vez. Todos esses caras que saíram daqui, hoje estão ali, muito próximos, andando de categorias que estão muito perto da Fórmula 1. Perto e longe ao mesmo tempo, né? Então, isso é a resposta é, cara, faço tudo de novo. Isso aqui é uma paixão. Que bacana. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Parabenizar você em nome da CBA, em nome do podcast aqui, que é maravilhoso. Muito bonito mesmo, é o que você falou, é um artigo de luxo, é um objeto de decoração, onde você deixa seu capacete, onde você deixa seus troféus, troféus, né? Troféus. Com U? Troféus. Troféu e troféus. Troféus e troféu. Seus troféus e... Botar junto esse livro. Botar junto esse livro aqui que é muito bonito, tá bom? Lembrando a galera de casa que é só acessar lá o portal dele e agradecer aos nossos patrocinadores, ao Banco BRB, né? A MG Tires, a Eico Brasil e a Mega Kart.
Se ligue nas nossas redes sociais, dá o seu likezinho aí se você gostou do vídeo, deixa um comentário, uma sugestão, se inscreve no canal, tá bom? E acompanha aí que vai ter muito mais novidade, muito mais gente bacana contando história aí dos bastidores e do ambiente todo aí, para que tudo isso aqui, esse canal de comunicação permaneça, né? Permaneça, tem que permanecer. Se perpetue aí, tá É bom? isso aí. Um abraço, valeu galera. Valeu.